Você que acha que Deus só fala com os grandes, ouça agora um boieiro, um simples cultivador de figos, a quem o Senhor chamou para profetizar juízo e esperança. Eu sou Amós, e trago uma palavra que queimou em meu peito e sacudiu nações. Feche os ouvidos se quiser, mas saiba, o leão rugiu. Quem não temerá, o Senhor falou, e eu não me calarei. Ouça este relato, e talvez ao final você também busque ao Senhor e viva. Eu sou apenas um pastor, mas o Senhor me chamou. Sim, essa foi minha resposta quando me questionaram quem eu era para profetizar. Muitos não compreendiam. Como um simples homem de Tecoa poderia levantar sua voz contra reis e nações, mas eu não escolhi esse caminho. Foi o Deus de Israel quem me escolheu. Meu nome é Amós e nasci na pequena aldeia de Tecoa, ao sul de Jerusalém, em Judá. Eu cuidava de gado, era boieiro e cultivava sicômoros figos bravos nos campos secos de minha terra. A minha vida era simples, os meus dias eram gastos entre os rebanhos e as árvores. Mas num tempo em que muitos se calavam diante da injustiça, o Senhor me chamou para falar. Foi nos dias de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, filho de Joás, rei do Israel, que recebi visões da parte do Senhor, 2 anos antes do terremoto. Um tempo de paz aparente, prosperidade econômica e templos cheios. Mas também um tempo de arrogância, idolatria e opressão. O Senhor me mostrou as nações vizinhas, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Contra cada uma, a palavra era a mesma. Por 3 transgressões, sim, por 4, não retirarei o castigo. Elas haviam pecado contra a humanidade, guerras cruéis, traições de alianças, tráfico de povos, destruição brutal. A justiça de Deus não deixaria essas maldades impunes. Mas o mais surpreendente foi quando o Senhor voltou-se contra Judá e Israel, seu próprio povo. A mim doía profundamente declarar isso. Mas a justiça do Altíssimo exige verdade. Contra Judá foi dito: rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. E contra Israel o peso era maior. Vende um justo por prata, e o necessitado por um par de sandálias. Via a perversidade daqueles dias. Os ricos exploravam os pobres, os juízes aceitavam subornos, e até no templo havia corrupção. Homens de coração impuro detavam-se junto e altars, e oprimiam o inocente em nome da religião. O povo se achava seguro porque ainda oferecia sacrifícios e celebrava festas religiosas. Mas o Senhor me mostrou. Ele rejeitava esses cultos vazios. As palavras dele queimavam dentro de mim. Aborreço as vossas festas, não me deleito em vossas assembleias. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Muitos achavam que o dia do Senhor seria um dia de glória para Israel. Mas o Senhor me revelou algo duro. Esse dia seria escuridão e não luz, trevas sem resplendor. Pois o povo confiava em aparências e não vivia em santidade. Eu sabia que minha presença não era bem-vinda em Israel. Não pertencia a nenhuma escola de profetas, nem era filho de profeta. E ainda assim, o Senhor me tomou de entre o rebanho e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. E assim fui. Com coragem e com temor, falei ao povo sobre seus pecados e sobre o juízo que viria. Não eram palavras minhas, mas dele, e mesmo diante das ameaças, permaneci fiel ao chamado. Por isso, deixo aqui este início do meu relato. Ouçam os que têm ouvidos, pois o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor falou, quem não profetizará? Muitos não queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Alguns até se irritavam profundamente com minhas palavras, como se fossem ofensa. Pessoal menos, mas eu não falava por mim. Falava por aquele que me enviou. Quando cheguei a Betel, o coração do reino de Israel, vi com os próprios olhos a falsa segurança que dominava o povo. O altar ali era ativo, os sacerdotes ocupados, as ofertas abundantes. Mas aquilo era um culto a ídolos, e não ao Deus de nossos pais. Foi ali que conheci Amazias. O sacerdote de Betel, quando ele ouviu minhas palavras, ficou furioso. Foi diante do povo que eu declarei a visão que o Senhor me dera. Israel será levado cativo para fora da sua terra. Amazias então enviou mensagem ao rei Jeroboão II dizendo: Amós conspira contra ti no meio da casa de Israel. A Torá não pode suportar todas as suas palavras. Depois ele se voltou a mim e me ordenou: ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel não profetizarás mais, porque é santuário do rei e casa do reino. Eu o encarei com firmeza e respondi diante de todos: eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tomou de detrás do rebanho e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. E acrescentei:
com o peso do Espírito de Deus sobre mim. Portanto, assim diz o Senhor: tua esposa se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, tua terra será repartida a cordel, tu morrerás numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Não era fácil dizer isso, mas era necessário. O povo havia se afastado do Deus vivo, confiava na riqueza, nos rituais, nas alianças humanas. O Senhor me mostrou uma série de visões símbolos de seu julgamento iminente. Primeiro, vi um enxame de gafanhotos no tempo da colheita tardia. Eles devoravam tudo. Clamei ao Senhor: perdoa, Senhor Deus. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno, e eu, Senhor, sei, arrependeu desse mal. Depois vi o fogo consumindo o abismo do mar e devorando a terra. Mais uma vez supliquei: cessa agora, Senhor Deus. Como subsistirá Jacó? E o Senhor se compadeceu. Mas então ele me mostrou um prumo, uma linha de medida em mão firme, e disse: eis que porei um prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele, e isso me gelou por dentro. O tempo de misericórdia estava se esgotando. Vi também um cesto de frutos de verão, e ouvi a sentença: veio o fim sobre o meu povo Israel, não passarei mais por ele. O som do cântico no templo se transformaria em lamentações. Seriam muitos os mortos, e o silêncio tomaria conta. Profetizei então contra os que compravam o pobre por prata e os necessitados por um par de sandálias, contra os que enganavam nos pesos, que desejavam que o sábado passasse logo para voltarem a explorar o próximo. O Senhor jurou pela glória de Jacó: jamais esquecerei nenhuma das suas obras. Sim, haveria pranto em todas as ruas. Os dias de festa se tornariam lamento, e o mais terrível viria fome, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aqueles que zombaram dos profetas buscariam desesperadamente por uma voz do céu, e não encontrariam, porque quando se rejeita a palavra enquanto ela está perto, vem o tempo em que ela se cala. O Senhor me mostrou ainda mais. Em visões pude contemplar o que ele faria com os altares de Israel, com seus reis e com os arrogantes que pensavam estar acima do juízo. Vi o Senhor em pé junto ao altar, e ouvi sua voz forte como trovão. Fere o capiteu do altar, para que estremeçam os umbrais, e faze-os em pedaços sobre a cabeça de todos. E eu matarei à espada o restante deles. O juízo seria total. Ninguém escaparia. Ainda que tentassem se esconder no Sheol, o Senhor os encontraria. Se subissem aos céus, ele os traria de volta. Se escondessem no alto do Carmelo, ou no fundo do mar, ou entre os cativos de seus inimigos, ainda ali sua mão os alcançaria. O Senhor dos exércitos, que toca a terra e ela se derrete, que edifica os céus e firma o seu trono sobre a terra, é poderoso. Como poderiam os homens esconder-se dele? Então ouvi o Senhor declarar algo que me fez estremecer. Ele comparou Israel às outras nações. Porventura não sois para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel? Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Era como se dissesse: vocês acham que são especiais só por causa da origem? Pois eu sou Deus sobre todas as nações. O que conta é a fidelidade. E então veio o golpe mais duro. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra o reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas mesmo nesse juízo, vi uma centelha de esperança. O Senhor disse: todavia não destruirei de toda a casa de Jacó. Sim, ele haveria de sacudir a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode trigo com peneira. Mas os fiéis não seriam perdidos. Os pecadores, os arrogantes, os que diziam o mal não nos alcançará, esses seriam eliminados. Mas os que temem ao Senhor seriam preservados. E então minha alma se alegrou ao ouvir a última promessa. Ouvi a voz do Senhor dizer: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Sim, haveria restauração. Os muros seriam reparados, as cidades habitadas novamente. Os campos frutificariam com abundância. O Senhor traria de volta o seu povo do cativeiro, e eles reconstruiriam as cidades assoladas. Plantariam vinhas e desfrutariam do fruto de sua terra. Plantá-los-ei na sua terra, e nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Foi assim que meu ministério terminou. Com advertência, sim, mas também com promessa. Eu não era profeta por formação, nem desejava glória. Fui apenas um servo obediente. Um boieiro chamado do campo, enviado ao coração corrompido de Israel para declarar a palavra viva do Senhor. Não sei se me ouviram. Não sei quantos deram ouvidos às palavras que o Altíssimo colocou em minha boca. Mas uma coisa sei: eu cumpri meu chamado. Pois quando o leão ruge, quem não treme? E quando o Senhor fala, quem ousaria calar-se? E deixo como último suspiro da minha missão esta lembrança eterna.
Buscai ao Senhor e vivei. Astorisque, se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e continue ouvindo a voz de Deus através de cada história.